Hello students, welcome! Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. Eu sou o professor Ademir Ribeiro e vou ficar com vocês ao longo dessa aula. Vamos dar uma olhadinha no nosso objeto de conhecimento? Nosso objeto de conhecimento, então, construção de repertório lexical e o nosso detalhamento. Vamos ver o nosso detalhamento. Olha só, preferências, música ou filmes preferidos, dentre outros de relevância e interesse do grupo. Informações sobre a família, nome, idade, profissão de cada membro. Características da escola e a comunidade, onde fica, o que mais gosta nela, o que não gosta, nome dos professores, colegas de sala, entre outros. Vamos iniciar nossa aula de hoje? Então, o tema da nossa aula de hoje, de início, nós vamos falar sobre preferências, utilizando aquele verbo que nós já conhecemos, prefer, preferência. Só que hoje vamos falar, tudo isso atrelado aí a que tipo de música os indivíduos gostam, nós gostamos, nosso interlocutor gosta. Essa perguntinha aqui, ó, what kind of music do you like? Que tipo de música você gosta? Olha só, que tipo de música, eu não estou falando de gênero, tá? Estou falando que tipo de música você gosta. What kind of music do you like? Que tipo de música você gosta? A palavrinha kind, logo após o what, que é o meu pronome interrogativo, que significa o que ou qual tipo, Então, kind, que tipo de música você gosta? What kind of music do you like? Que tipo de música você gosta? Eu vou mostrar para vocês agora uma interna, onde nossos colegas professores, eles responderam qual é o gênero de música que eles gostam. Então, preste atenção no que eles estão falando, no gênero musical que eles preferem. Depois a gente vai explorar cada um desses gêneros aí, tá bom? Acompanhe. What music genre do you prefer? Pop, rock, electronic, jazz, classical, country, samba, pagode, sertanejo. I prefer samba. What music genre do you prefer? Pop, rock, electronic, jazz, classical, country, samba, pagode, sertanejo. I prefer sertanejo. What music genre do you prefer? Pop, rock, electronic, jazz, classical, country, samba, pagode, sertanejo. I prefer pop. What music genre do you prefer? Pop, rock, electronic, jazz, classical, country, samba, pagode, sertanejo. I prefer electronic music. Então, nossos colegas responderam aí que tipo de gênero musical, eles gostam. A palavrinha gênero em inglês vai ser genre. É uma pronúncia um pouquinho diferente do que se escreve. Então, que gênero de música eles preferem? Vamos dar uma olhadinha nos gêneros musicais? Olha só. Então, musical genre, que gênero musical? Então, repare que na primeira pergunta nós falamos sobre que tipo de música. E aqui é o gênero, Então, nós temos alguns aqui. Nós temos, então, pop, que é uma abreviação de popular, Então, nós temos, inclusive, aqui, a nossa pop music aqui no Brasil. Nós importamos já dos americanos, mas nós temos nossa própria música popular brasileira, que é a MPB, que é uma música, que traz ali vários artistas, ele canta um tipo de música, Enfim, eles têm um tipo de música ali bem específica. Aí rock é uma palavra também, um estilo, é um gênero musical que nós importamos também, que existe, é americano. Electronic também, música eletrônica. Jazz, uma música também, muito comum nos Estados Unidos e que se espalhou pelo mundo, tal qual o rock, ou rock. Classical, então uma música clássica. Country, música, seria a música sertaneja, só que americana, aquela música que tem a mesma relação. Nós temos a música sertaneja aqui do Brasil e nós temos nos Estados Unidos country. Samba, como se trata de um estilo, de um gênero musical aqui do Brasil, então aqui nós temos a repetição, mas samba, então, é uma palavra que como é da língua portuguesa, não tem alteração. Pagode, idem, tá? Quando a palavra é brasileira, de origem brasileira ou portuguesa, ela se mantém, ela não precisa se alterar. Sertanejo também. Então, esses três últimos, samba, pagode e sertanejo, são três gêneros musicais brasileiros e, portanto, não há tradução, Quando a gente fala, eu prefiro o sertanejo. Bem, eu não preciso fazer essa tradução, tá? Ele permanece tal qual nós falamos aqui, porque é um estilo, um gênero musical aqui do Brasil. Isso também é uma informação que eu utilizo
né, para falar de nomes próprios, por exemplo. Nomes próprios não há necessidade de serem traduzidos, tá? Então, nós nunca traduzimos o nome próprio, ele fica tal qual a origem, tá bom? Então, quando a gente fala João aqui na língua portuguesa, nós não precisamos traduzir para John. É só se você quiser, não há necessidade, permanece João, tá? Do you prefer listening to music, watching movies or reading books? Você prefere, do you, lembra do verbo auxiliar? Olha aqui, ó, ele não tem tradução, mas ele é necessário para formar minha pergunta. Olha só, você prefere ouvir, listening, ouvir com atenção, né? Music, listen to music, watching movies, assistir filmes, ou reading books, ou ler livros. E repare que quando eu falo de preferência, eu estou falando de opções, eu estou dando alternativas, tá certo? Então, você prefere ouvir música, assistir filmes ou ler livros? Aí, I prefer listen to music. Eu prefiro. Por quê, gente? Que ele está falando o verbo prefer. Porque eu dei opções. Ouvir música, assistir filmes e ler livros. Estou dando 3 opções. Qual desses ele prefere? Aí a primeira pessoa vai responder. Se eu pergunto para você, você vai responder em primeira pessoa. Eu. Em língua inglesa, sempre grafado com letra maiúscula. I prefer listen to music. Eu prefiro ouvir música. Então, essa é a minha preferência. Então, do you prefer listen to music, watching movies or reading books? Você prefere ouvir música, assistir filmes ou ler livros? Então, a resposta ali, I prefer listen to music. Eu prefiro ouvir música dentro das opções que você me deu. Tá certo? Reparem, gente, que nessas palavrinhas aqui, ó, várias delas têm terminação em ing, tá? Olha só, listen, listen, daqui para cá é ouvir, ouvir com atenção. Esse aqui, ó, ing, que tem a tradução em português. Ando, endo, indo. Tá? Watch é assistir, ver. Watching, isso aqui também tem a mesma tradução aqui, tá? E watch é assistir, ver. E aqui listen, de novo, né? Nós temos com essa terminação aqui, tá? Reading também, né? Terminação com ing. Read é ler, essa parte é ler. Reading, lendo. Essa terminação ing da língua inglesa é equivalente a ando, endo, indo da língua portuguesa. E ele é um tipo de verbo, uma classificação de verbo que eu vou mostrar para vocês agora. Olha só. Esses verbos, gente, com terminação em ing, é um verbo que está no gerúndio, tá? O que é gerúndio? Gerúndio é quando esse verbo da ação está indicando que essa ação está acontecendo, está em movimento, certo? Então, a gente chama esse tipo de verbo que está nessa situação de gerúndio, ou seja, a ação está acontecendo, ok? Na língua inglesa tem uma característica que é muito importante, tá? Os verbos com terminação em ing, que são sempre gerúndio, eles também podem ser usados dependendo do verbo que vem antes, da palavra que vem antes, né? E é isso que nós vamos ver agora, olha só. Gerúndio, ing, né? Na língua inglesa, terminação em ing é equivalente a ando, endo, indo da língua portuguesa, que também são as terminações de gerúndio aqui da nossa língua. Na língua inglesa só tem ing, tá? Então, alguns verbos como like, gostar, love, amar e prefer, preferir, tá? Então, like, love, prefer, eles exigem o verbo subsequente, ou seja, o verbo que vem na sequência, ele venha com gerúndio. Lembre-se que gerúndio indica que a ação está acontecendo. Nessas construções onde eu tenho o primeiro verbo, like, love, prefer, que tem significado respectivamente gostar, amar e preferir, quando eu tenho na minha oração em língua inglesa um desses 3 verbos, o próximo verbo da sequência, ele vai ter ing, a sua terminação ing. Por quê? É uma regra gramatical própria do idioma, só que nesse contexto ele não vai passar essa ideia de gerúndio como nós temos na língua portuguesa. Por exemplo, o verbo love significa amar, loving, com ing, por exemplo, vai ficar amando. Isso é a tradução literal, né? A ação está acontecendo, então ele vai ficar amando na língua portuguesa. Loving, amando na língua portuguesa. Só que quando esse verbo da língua inglesa, um desses 3 verbos, que é like, love e prefer, está antes,
o verbo da sequência ele não vai indicar gerúndio, ou seja, não vai ter terminação ando, endo, indo. Tá? Ele só vai estar ali com terminação em ing, mas ele não tem essa tradução. Por quê? Faz parte da regra própria do idioma, tá certo? Mas isso só acontece com esses verbos aqui, tá? São pouquíssimos verbos que exigem que o verbo subsequente tenha terminação em ing. São eles like, love, prefer, são os que nós mais utilizamos, tá certo? Então, via de regra, a palavrinha nossa terminou em ing, nós já sabemos que é um verbo, e essa ação desse verbo está ocorrendo, tá? Isso é a regra geral. No entanto, muitas vezes eu tenho um desses três verbos na minha construção, no meu enunciado. Like, love, prefer. Se eu tenho um desses três verbos aqui, like, love, prefer, o verbo na sequência vai ter terminação em ing, mas ele não está no gerúndio, ele não está indicando que essa ação está ocorrendo naquele momento, tá certo? Ele só está ali com terminação em ing, porque a regra assim exige. Olha só, eu tenho como exemplo, I prefer watching TV, or movie, ou qualquer outra terminação. I prefer watching. Eu não digo, eu prefiro assistindo TV. Não, eu vou dizer, I prefer watch TV. Eu prefiro assistir TV. Essa é a tradução correta, tá? Eu não posso traduzir I prefer watching TV, por exemplo, como eu prefiro assistindo TV. Não tem sentido, não tem cabimento essa tradução literal dessa forma, tá? Então isso aqui é um desses exemplos. Por quê? Porque eu tenho o verbo prefer. Se fosse o verbo like or love, seria a mesma coisa. Então, o verbo lá da sequência, ele terá a terminação em ing, mas ele não indica que a ação está ocorrendo naquele momento, tá certo? Eu não traduzo, eu prefiro assistindo TV. Não, eu prefiro assistir TV. Perceberam a diferença? Em todas as situações, a terminação ing indica que a ação está ocorrendo, exceto quando eu tenho, antes desse verbo com ing, eu tenho o verbo prefer, like or love. Um desses três verbos. Se eu tiver um desses três, indica, então, que trata-se de uma construção gramatical, é uma estrutura que assim exige, mas ele não tem essa ideia de que a ação está ocorrendo naquele momento, que é algo bem típico do gerúndio, tá certo? Então, gerúndio é um tempo verbal, tá? É como se fosse um tempo verbal ali, e esse verbo do gerúndio indica que a ação está ocorrendo naquele momento, tá? Então, nós temos essa classificação. Na língua inglesa fica bem fácil, porque ele tem a terminação ing. Palavras com ing, então, são verbos no gerúndio, ou seja, verbos que indicam que aquela ação expressa pelo aquele verbo está ocorrendo naquele momento, ok? Vou mostrar para vocês agora uma pequena animação que traz muito aí esse contexto e depois a gente vai explorar com um pouquinho mais de atenção esse diálogo. Acompanhe. Hi, João. How's it going? I'm good. How about you? I'm doing well. By the way, how big is your family? It's just me, my wife, and our 2 kids. Nice. And what does your wife do professionally? Oh, she's a lawyer. Então, nós vimos aí nesse diálogo, primeira informação, né? O nome João. Eu não fiz a tradução John justamente para indicar. Nomes próprios em língua inglesa não se traduz, tá? Então, o nome de vocês, quando for falar com inglês, qualquer coisa, qualquer situação como essa, ele não tem tradução. Então, se o teu nome eventualmente for João, você não vai tentar falar John, my name is John. Não, my name is João. Por quê? Não há necessidade de traduzir nome próprio. Nossa cidade, por exemplo, Manaus ou a sua cidade, ela também não tem tradução, só precisa tentar fazer essa adequação, tá certo? É o nome tal qual ele é, porque é o nome da nossa língua, né? É o nome próprio da nossa língua, a gente tem que mantê-lo dessa forma, ok? Bem, esse diálogo trouxe vários exemplos que vão ampliar o vocabulário de vocês. Vou mostrar para vocês com um pouco mais de atenção agora. Vamos lá? How big is your family? Quão grande é a sua família? Qual o tamanho da sua família? How big is your family? How big? Big é tamanho, grande, né? Quão grande? Essa é a tradução, né? How é como. Como grande é a sua família? Então, repare que precisa fazer essa adequação para fazer sentido na língua portuguesa. Então, vai ficar quão grande é sua família? Ou então, qual é o tamanho da sua família? How big is your family? Então, ele fala assim, Hi, João. How's it going? Como você está? Como é que você está indo? Tá? Essa aqui é uma fórmula
uma forma, né, bem informal de se perguntar como alguém está. How's it going? Como é que está acontecendo? Como é que está indo? Como é que está indo com você? Você está bem? Né? Mas uma forma bem informal, um jeito informal de se comunicar. Hi, João. How's it going? Oi, João. Como você está? Como é que você está indo? Como você está passando? Aí o João vai responder, I am good. Eu estou bem. I'm good. Eu estou bem. How about you? How about you? E quanto a você? E quanto a você? How about you? How about you? E quanto a você? Então, né, nesse primeiro diálogo. Hi, João. How is it going? Como você está, João? I'm good. Eu estou bem. How about you? E quanto a você? Doing well. By the way, how big is your family? Doing well quer dizer, indo. Tô bem, tô indo, né? Tá tudo bem. Doing well. Indo bem, tá tudo bem. By the way, a expressão by the way, anote aí. By the way quer dizer, e a propósito? By the way, a propósito. É uma tradução, então, bem diferente da tradução literal, tá, gente? Então, é bom pegar essa expressão como um todo. A expressão by the way significa a propósito. A propósito, how big is your family? Quão grande é a sua família? Então, qual o tamanho da sua família? Então, doing well, indo bem, estamos bem, né? Estou bem. By the way, a propósito, how big is your family? Qual o tamanho da sua família? Aí ele responde, it's just me. É só eu, a palavrinha just significa apenas, tá? Também no sentido de justo, tá? Mas nesse caso aqui não. Ele não cabe essa tradução. É apenas. It's just me, é apenas eu, me, eu, né? My wife, minha esposa. Olha aqui, ó, mais um membro familiar, né? Parte do vocabulário sobre família. My wife, minha esposa. Anote aí a palavrinha, tá? My wife, minha esposa. And our 2 kids. E nossas 2 crianças. Lembra da palavrinha kids? Então, kids é crianças, né? Filhos, de modo geral, né? Sem especificar. It's just me, my wife, and our 2 kids. São apenas eu, minha esposa e minhas duas crianças. Repare que ele não fala se qual, né? Se é menina ou se é menino. It's just me, my wife, and our 2 kids. É apenas eu, minha esposa, my wife, and our, e nossas 2 crianças, né? Nossos 2 filhos. Nice, a palavrinha nice. Nice, legal, nice, legal. What does your wife do professionally? O que sua esposa? What does? O que sua esposa? Olha só, ele não tem tradução de novo aqui, ó, esse verbo auxiliar, tá? What does? O que sua? Ó, o que sua esposa faz profissionalmente? De outra forma, em que sua esposa trabalha? Com o que ela trabalha? Mas em língua inglesa, what does your wife do professionally? O que sua esposa faz profissionalmente? What does your wife do professionally? O que sua esposa faz profissionalmente? As palavras em língua inglesa, né? Com LY normalmente tem a tradução mente na língua portuguesa. Então, what does your wife do professionally? O que sua esposa faz profissionalmente? Aí ele faz, she's a lawyer. Ela é advogada. She is, né? A abreviação. Olha o apóstrofo sendo utilizado aqui para abreviar a expressão. She is. She's a lawyer. Ela é uma advogada. A palavrinha lawyer é advogada ou advogado, ok? Então, assim, nós terminamos o nosso diálogo. Ali a gente viu, então, falando sobre profissões, né? Além de voltar aí ao tema de família e vocabulário sobre família. Agora a gente vai ver, então, mais algumas perguntas relacionadas à família e também para saber a idade e tudo mais. E aí depois a gente vai entrar num outro assunto que seria as profissões. Vamos ver, então, algumas perguntas aí sobre família. Vamos lá? Olha só. How many members does your family have? How many members does your family have? Quantos membros? Olha só, utilize as palavras cognatas para entender o que está sendo pedido aqui, né? A pergunta. How many é saber quantos, tá? Aqui, quantos. Quantos ou quantas, né? Quantos membros? Ó, uma palavra cognata. Does não tem tradução porque ele é um verbo auxiliar que está formando uma pergunta.
How many members does your family have? Quantos membros sua família tem? Anotem aí o verbo have, tem. Do verbo ter. Então, how many members your family have? Quantos membros sua família tem? Repare que eu não coloquei nessa minha construção que eu acabei de falar o does, porque ele é um verbo auxiliar, ele precisa estar ali para fazer a pergunta, no entanto, ele não tem tradução. How many members does your family have? Quantos membros sua família tem? Aí, olha só. Our family has four members. Our family has, a minha família, nossa família, aliás. Nossa família, né, que é equivalente a ela, has, tem. Então, eu tenho have e has. Has, então, quando eu conjugo com um dos sujeitos ou palavras semelhantes, né? She, he e it. Então, quando eu tenho meu sujeito, he, she, it, ou uma palavra equivalente, eu vou utilizar a forma has, como é o caso aqui. Olha só, our family, nossa família é igual a ela, não? Ela, a nossa família. Então, portanto, em língua inglesa vai ser, nesse caso aqui, seria it, né? It, por quê? Porque é ela, só que não é uma pessoa, é uma coisa, né? É uma família. Então, eu não poderia utilizar she. Então, our family has 4 members. Nossa família tem 4. Anote aí, número 4. 4 members. 4 membros. Palavra cognata. Aí, outra pergunta. How old is your son? How old is your son? A palavrinha how old, gente, anote aí. Eu utilizo para saber a idade de alguém. How old? How old is your son? Qual é a idade do seu filho? How old is your son? Quantos anos ele tem? A tradução adequada, mas aqui, né? Quão velho é seu filho, né? Qual a idade do seu filho? He is 8 years old. He is 8 years old. Ele tem 8 anos de idade. Eu sempre vou utilizar o verbo to be para falar a idade, tá, gente? Nunca vou utilizar o has. Ou have, sempre o verbo to be. He is 8 years old. Ele tem 8 anos de idade. He is 8 years old. Ele tem 8 anos de idade. Aí a próxima pergunta. What's your father's profession? Qual é? Olha só o apóstrofo aqui que a gente já sabe o que é, né? Ele indica ou abreviação ou indica após. Nesse caso aqui, ele está abreviando a expressão What is? What's your father's profession? Qual é a profissão do seu pai? Esse apóstrofo aqui, ó, ele indica posse, tá? Então, what's your father's profession? Qual é a profissão do seu pai? Ou seja, essa profissão aqui pertence ao pai. Então, what's your father's profession? Qual é a profissão do seu pai? Aí a resposta. He is an engineer. Ele é um engenheiro. Ou então, ele é engenheiro. What's your father's profession? He is an engineer. Uma vez mais as perguntas e as respostas. Vamos lá? How many members does your family have? Our family has 4 members. How old is your son? Qual a idade do seu filho? Quantos anos seu filho tem? He is 8 years old. He is 8 years old. What's your father's profession? Qual é a profissão do seu pai? He is an engineer. Ele é engenheiro. Ok? Então, nós vimos algumas perguntas que são importantes, né? Especialmente aquela para saber a idade, né, de alguém. Para saber a idade do nosso filho, né? Enfim, saber a idade de um de nossos parentes, a gente vai utilizar sempre o início how old, tá certo? Nós vimos algumas perguntas aí relacionadas à família, agora a gente vai mostrar aí um pouquinho sobre profissões, já que a gente adentrou a esse tema aqui da aula. Vamos ver algumas profissões agora? Jobs, professions, occupations. Basicamente, gente, são palavras sinônimas, tá? Que dizem basicamente a mesma coisa. Jobs, profession, occupations. Então, jobs é trabalho, profissão e ocupação. Basicamente a mesma coisa.
né, a gente pode utilizá-las como sinônimas, inclusive. Nurse, enfermeira ou enfermeiro, ele não muda, tá? Eu não tenho essa diferenciação se masculino ou feminino, é sempre nurse, para ele ou para ela. Nurse, nurse, anotem aí. Architect, arquiteto ou arquiteta também, não tem alteração, tá? Architect, or arquiteto ou arquiteta, tá? Architect. Police officer, policial, tá? Firefighter, é bombeiro, firefighter, bombeiro, firefighter, bombeiro. Pharmacist, farmacêutico, farmacêutica, pharmacist, farmacêutico. Dentist, dentist é dentista, também não faz distinção se ele ou ela. Então as palavras nurse, enfermeiro ou enfermeira, architect, arquiteto ou arquiteta, police officer, policial, firefighter, bombeiro, pharmacist, farmacêutico, dentist, dentista. Algumas dessas palavras aqui, palavras cognatas, certo? Agora, vamos falar ainda sobre profissões com o seguinte tema, olha só. All professions begin at school. Todas as profissões começam na escola. Então, nós temos algumas perguntinhas ali, ó. All professions begin at school. Todas as profissões começam na escola. Is your school in countryside or in the city? Is your school in the countryside or in the city? A sua escola é no campo, na zona rural ou na cidade? Is your school é sua escola no campo ou na cidade? Ou, né, a palavrinha or, ou na cidade, tá? In the quer dizer na, e aqui o in the quer dizer no, né, no campo, no interior, né, na parte que não é cidade. Is your school in the countryside or in the city? Sua escola é no campo ou na cidade? What do you like the most in your school? O que você mais gosta na sua escola? What, o que, o do não tem tradução, mas ele precisa estar aqui. What do you like? O que você gosta? Você gosta the most, gosta mais. A tradução the most é mais. O que você gosta mais in your school? What do you like the most in your school? O que você gosta mais na sua escola? What's your teacher's name? What's your teacher's name? Qual é o nome do professor de vocês? What is your teacher's name? Olha só, esse apóstrofo aqui, ele indica posse, ou seja, esse nome pertence a esse professor aqui, tá? What is your teacher's name? Qual é o nome do seu professor? E por último, who é quem? Quem é seu melhor amigo? Your best friend. Who is your best friend? Quem é o seu melhor amigo? Who is your best friend? Quem é o seu melhor amigo? Então essas perguntinhas aí também bastante comum dentro desse contexto aqui de profissões, tá certo? Vamos continuar agora então falando um pouco mais, né? Falamos sobre profissões, esse é o tema que nós tivemos trabalhando, tá? Vamos mostrar para vocês agora, continuar falando sobre profissões, né? Nós falamos algumas perguntas, inclusive, aí sobre profissões, tá certo? Mas antes, olha só, é bom a gente lembrar que essas profissões que a gente trouxe ao longo da aula não são somente essas aqui, tá? A gente tem muitas outras palavrinhas, tá? O vocabulário é muito amplo, a gente não consegue falar todas em uma só aula. A gente trouxe algumas que a gente consegue, algumas conhecidas e que fazem parte do nosso dia a dia. Mas tem outras tantas e a gente vai incrementando esse vocabulário com o passar do tempo. A dica importante, coloque em prática o que vocês acabaram de aprender. Por exemplo, faz a pergunta, what's your teacher's name? Qual é o nome do seu professor? Então essas perguntinhas que vocês têm aí, coloquem em prática. Memorizem ali o nome de cada um dos membros da família, isso é muito importante, tá? A gente não pode esquecer aquilo que a gente já aprendeu. Isso faz com que, com o tempo, a gente vá ampliando o vocabulário e aprendendo cada vez mais rápido, tá? Não dá para deixar para aprender língua inglesa somente ao longo das aulas. É preciso prática, uma prática constante
e o tempo todo, tá? Então não se atenham somente a esse momento de aula, vão além. Isso vai facilitar o aprendizado de vocês. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham ampliado o vocabulário de vocês e a gente vai ficando por aqui.